tarde, gente! Como é que vocês estão? Tô num horário fora do comum, né? Como vocês sabem. Mas fofoca boa vaza independente do horário. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar a nossa convidada de honra, né? Nossa diva maravilhosa, Gabi Bortolotto. Eu mandei o convite, vamos ver. Tomara que ela... Vocês sabem que eu sou muito ruim com essa rede social aqui, né? Então, se eu fizer alguma cagadinha, vocês me desculpem. Mas vai dar boa. Vai dar certo. Fé em Deus que vai dar certo. Ai, como sempre, eu estou nervosa, ansiosa, como sempre, antes de todas as lives. E eu já convidei. Gente, aqui onde eu moro tá um calor. Não sou acostumada. Você? Ei, amiga, eu sou muito ruim com essa rede social aqui. Você me desculpe se eu fizer qualquer coisa. Eu nunca entrei, então eu também estou tentando descobrir. Achei, porque aqui eu estava sem vídeo, agora tá com vídeo. Eu vou tentar conectar o meu microfone e daí qualquer coisa você me fala se vai dar ruim. Beleza. Vocês vão ouvir o chiado do meu ventilador, gente. Aqui tá um calor. Não tem como ficar sem. Aqui eu acabei de fechar tudo porque eu acho que vai cair um temporal. Foi o áudio do microfone? Foi. Você me escuta? Foi. Amiga, eu sou muito ruim com essa rede social aqui. Você me desculpe se eu fizer qualquer coisa. Eu nunca entrei, então eu também estou tentando descobrir. Achei, porque aqui eu estava sem vídeo, agora tá com vídeo. Eu vou tentar conectar o meu microfone e daí qualquer coisa você me fala se vai dar ruim. Beleza. Vocês vão ouvir o chiado do meu ventilador, gente. Aqui tá um calor. Não tem como ficar sem. Aqui eu acabei de fechar tudo porque eu acho que vai cair um temporal. Foi o áudio do microfone? Foi. Você me escuta? Foi? Sim, eu só vou aumentar um pouco mais aqui. Tá. Eu escuto. Meu bem. Alfa foca boa. Tá com eco. Eu estou me ouvindo aí. Pra mim não tá com tanto eco, não. Ah, então tudo bem. Gabi, me conta uma coisa sobre você que ninguém sabe. Nossa, que ninguém sabe. Nossa, eu acho que eu vou contar uma coisa que acho que poucas pessoas sabem. Eu sou formada em jornalismo, mas eu quase fui para a área da saúde. Eu quase fui totalmente para um lugar muito diferente e até quem me conhece hoje fala que é muito engraçado tentar me imaginar, porque eu já tive vontade de ser médica, não sei da onde. E eu acho que até ter feito a minha faculdade foi uma coisa que me ajudou um pouquinho nesse caminho de ser escritora. Então, eu acho engraçado pensar, porque é uma coisa que, sei lá, talvez seria... no rádio, eu fiz na Universidade Federal aqui do Goiás, e eles têm, né, tanto a TV UFG quanto também a rádio universitária. Então, eu fiquei 6 meses na rádio universitária e depois, no final, eu fiz meu estágio obrigatório na TV UFG. Eu cheguei a trabalhar 1 mês e meio, 2 meses quase como social media, mas logo eu saí. Então, isso ali, sei lá, no meu último ano de faculdade, mas com esse último estágio, semi-estágio que eu cheguei a fazer de social media, eu percebi que meio que não estava muito compensando para mim, porque eu já estava fazendo um pouco da minha carreira no meio literário, eu já estava ganhando um dinheiro interessante, e eu percebi que trabalhar com outra coisa, além de estar me deixando mais infeliz, eu também acabava perdendo um espaço dentro da minha carreira de escritora. Então eu nunca cheguei a atuar na área. Mas depende, né? Porque, querendo ou não, eu fiz ali 6 meses na rádio, 6 meses na TV, tive não chegava
a ser um dia a dia, porque na rádio eram 2 vezes na semana, na TV acho que eram 3 vezes que a gente fazia estágio, mas eu tive ali um pouco da rotina dentro da profissão, só nunca atuei 100% profissional, né? Eu peguei meu diploma para guardar ele. Não, mas acho que é uma coisa legal. Porque a maioria das pessoas, e a gente cai de paraquedas no meio. Mas Eu caí de paraquedas. não, então nunca Eu caí muito de paraquedas. Não, eu publiquei porque eu terminei um livro, e daí sentada com os meus pais, o meu pai falou, mas o que vem agora? A gente publica? E eu pensei, vou ver. Eu cheguei a tentar entrar em contato com algumas editoras, não funcionou, e daí num vídeo, nossa, eu não vou saber falar o nome dela, mas ela é uma autora nacional, publicada por algumas editoras, é uma autora mais antiga, e por um vídeo dela descobri o Kindle Unlimited, eu descobri o KDP, né, descobri a questão do Kindle Unlimited, da plataforma da Amazon de autopublicação, mas não era minha pretensão, eu caí de paraquedas, tanto que eu cheguei no meio literário meio que sem nada, assim, eu fui, sei lá, eu acho que talvez por hashtags, caindo um pouco na For You de algumas pessoas, e daí eu conheci uma outra autora. Eu publiquei meu livro, eu acho que foi muito mais, sei lá, algumas pessoas conhecidas, eu coloquei impulsionar lá no Instagram, e daí eu fui começando a ganhar um pouco mais de leitor, mas eu fui entender um pouco da dimensão do meio literário depois do lançamento do meu segundo livro. Então eu falo que eu fiz uma escadinha muito, muito de passinho de formiguinha, assim, a escada que eu fui seguindo, porque eu entrei e não tinha noção, sei lá, eu não tinha noção de ranking, eu não tinha noção de autoras que faziam isso. Inclusive, eu publiquei em fevereiro e foi só, tipo, em setembro que eu fui comprar um Kindle, porque, a princípio, eu lia muito livro físico, sempre li muito livro físico, e só durante a pandemia que eu comecei a ver um pouco mais a questão de livro digital. Daí eu comecei a ler um pouco no tablet, eu falei, vai compensar, vou pegar um Kindle. Daí eu assinei o Kindle Unlimited e fui descobrindo essa questão do Kindle Unlimited, até da autopublicação, não só aqui, como lá fora. Eu falo que eu era bem pequenininha mesmo, bem novinha, tadinha, não sabia de nada das coisas. Tive muitas pessoas que foram me ajudando no meio do caminho, sou muito grata. Não sei se você conhece a Englantine. Ela, no começo da minha carreira, nossa, ela é publicada pela Aqualis, mas ela também já teve vários livros em autopublicação, e ela me ajudou muito, porque foi uma das pessoas que, sei lá, por exemplo, não sei se você me conhece pelos meus físicos, mas eu sempre fiz físicos dos meus livros. E foi a Englantine que me apresentou o registro módico, né? Que é a forma mais barata da gente enviar os livros físicos pelo correio. A princípio eu achava só de PAC e SEDEX. Daí quando ela conversou comigo, contou algumas coisas. Fui pegando indicações com alguns amigos também de questão de gráfica, para brinde, isso e aquilo, porque eu não conhecia nada. Para mim, eu lancei o livro ali na Amazon e era isso. Daí eu tava feliz, lancei meu livro. Daí naquela noite eu lembro que a gente fez um churrasco lá em casa, tava super feliz. O dinheiro que entrava, hoje em dia, de vez em quando eu abro o meu KDP vitalício na Amazon, eu vejo os meus números desde o começo, eu falo, cara, nossa, eu lembro que na época eu achei que isso aqui era fantástico, e daí, às vezes, isso me ajuda muito a botar um pé no chão, tipo, às vezes eu fico, não, mas eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter conseguido mais. Eu falo, caraca, mas a gente já esteve tão longe desse lugar que a gente tá hoje. O lugar que a gente tá hoje é muito legal. Então, acho que às vezes até me ajuda um pouco a ter essa noção, porque eu comecei muito de paraquedas, eu não tinha ideia deste mundo. Você acha que cobra muito? E aí você vê aonde você está. Faz você tanto. Eu acho que em termos de números, sim. Às vezes eu fico pensando, mas eu podia, né, ter conseguido um pouquinho mais, talvez se eu fizer, sei lá, se eu fizer mais TikTok, se eu investir um pouco mais na divulgação, isso me ajuda a entender a dimensão do lugar que hoje eu ocupo. Eu acho que, assim, nos momentos, não de momentos, sei lá, que eu não me sinto grata, mas que eu me sinto muito rígida comigo nesse sentido, eu penso,
o lugar onde a gente tá já é um lugar muito grande, porque eu acho que eu já ocupei, hoje em dia, eu tô ocupando, né, agora com o último lançamento, o top 2 na Amazon, eu cheguei a ser top 1 esse ano eu fiz, dos meus 4 lançamentos, 3 pegaram no top 1, só que eu já estive num lugar em que eu nem sabia o que era ranking, eu nem sei onde meu primeiro lançamento entrou, não ligava pra isso e era muito gostoso, e até pra não perder eu tento lembrar muito desse lugar pra não perder essa coisa de ser gostoso. É muito gostoso estar aqui, é muito gostoso pensar que, sei lá, há 14 anos eu escrevia fanfic e era o meu sonho um dia viver disso. E daí hoje em dia eu vivo disso. Então, às vezes nos momentos de baixa eu gosto de tentar lembrar essas coisas, até pra dar aquela amenizada no coração, pra também talvez, acho que tirar um pouco dessa cobrança. Eu sou muito mais de cobrança de performance, no sentido de meta, de fazer. Isso eu tenho uma cobrança muito difícil. Melhorei já muito desde o início da minha carreira, mas pra mim me pega muito mais essa cobrança do que às vezes a cobrança com lançamentos em si. Mas com os lançamentos, toda vez que eu flerto um pouco com esse lado, eu pego, me agarro no começo, me agarro até com essa coisa do putz, isso aqui já foi um sonho e eu tô realizando esse sonho. Aí, assim como toda profissão, isso vai ter altos e baixos. Eu acho que até eu gosto muito de conversar com os meus pais, com a minha irmã, porque eles têm profissões extremamente diferentes e eles também têm altos e baixos. Eu gosto de, às vezes, também ter esse contato, porque às vezes a gente fica dentro do meio literário e a gente perde de vista que... sei lá, tipo, meu pai já passou por muitos altos e baixos na carreira dele, na empresa dele. A minha mãe hoje em dia é professora do estado, mas até ela passar num concurso, ela também teve os momentos dela. Então, eu acho que me ajuda também a encarar que isso, apesar de ser um grande sonho, apesar de ser delicioso trabalhar com isso, também é um trabalho e que às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo, às vezes eu vou ter que remanejar, às vezes eu vou ter que dar uma rebolada para descobrir uma coisa nova, às vezes eu vou ter que erguer a cabeça e só seguir, mas eu tento sempre lembrar disso, eu sempre tento lembrar da questão de como isso é muito prazeroso e eu tenho muita sorte de trabalhar com uma coisa que é muito prazerosa para mim, para tentar, quando eu quero entrar para essa coisa mais rígida, para às vezes ir para um pouco desse lado da cobrança, eu dar 2 passos para trás e tentar talvez continuar sendo muito gentil comigo, sabe, nesse sentido. E como que você lida? Com a cobrança das leitoras? Tipo assim, quando que vai sair o fulano, o Beltrano? Vai sair o fulano, vai ter segunda geração, É um tópico muito sensível pra mim, porque eu gosto, e eu até falei recentemente com uma amiga que eu tenho pavor às vezes de lidar um pouco com essa expectativa e eu adoro me encralacrar numa série. Por que que eu não lanço só um monte de livro único que ninguém tem relação com nada? Não sei porque eu adoro, mas eu acho que é porque existe um sabor gostoso da série. É muito difícil, mas ao longo, o ano que vem, agora em fevereiro, vai fazer 5 anos que eu tô nessa. Eu acho que eu fui conseguindo manejar. Quando eu me dei conta do tamanho que as coisas conseguiam ter dentro da Amazon, foi logo no lançamento do mocinho mais esperado da minha primeira série, que foi o 3º livro. A galera estava esperando muito, porque todo mundo já meio que achava que eles eram 2 amigos, eles iam ser um casal e tudo mais, e eu tava segurando essa informação. Então, logo de cara, quando eu entendi a imensidão que a coisa podia ter, eu também meio que me dei conta muito ali, porque tipo, já tava... Eu descobri que o negócio podia ser grande e eu já estava tendo que lidar com a expectativa, porque à medida que eu percebi que o meu público estava ganhando tamanho, ele estava ganhando tamanho muito ansioso por esse livro. Às vezes eu gosto de tentar manejar também com as meninas. Eu gosto de ter esse contato mais próximo, assim, então às vezes eu converso, eu gosto de fazer o diário de leitura, no diário de leitura, um diário de escrita, já manejar um pouco das expectativas, já mostrar um pouquinho, às vezes eu recebo uma DM, 2 DMs, 3 DMs com a mesma teoria, eu fico, putz, não é por esse lado que o livro vai, então eu vou tentar manejar um pouco isso ali nos stories, para elas começarem a entender que não vai ser por esse lado, né, então assim, até, claro, como leitora, não tem como, às vezes eu pego um livro e eu acho que o livro é uma coisa, o livro é outra, e tá tudo bem, eu acho que a gente também
cativar essa expectativa também é um ponto positivo, porque significa que o público está esperando. Eu tento manejar, eu tento lidar ali com, talvez, fazer uma caminha para elas deitarem nessa expectativa, para ser uma coisa tranquila para todo mundo, mas não é como se desse para sempre controlar a expectativa, porque às vezes a gente, primeiramente, que não tem controle de todo o público, não é todo público, por exemplo, assiste meus stories, não é todo o público que chega a ver os meus posts. Então, eu sei que nem sempre vai atingir toda essa galera, mas eu tento fazer isso, mas é pra mim um tópico muito sensível, porque eu sempre fico... As histórias sempre, normalmente, elas têm uma base na minha cabeça, então quando eu entro pra uma história e, por exemplo... em Amores de Chicago agora, quando eu escrevi Advogando por Amor, eu queria que fosse uma história de um livro único, mas a galera ganhou, os amigos ganharam uma dimensão tão legal que eu não dei conta. Então, quando eu lancei Advogando por Amor, os outros 2 livros eles já tinham uma base na minha cabeça. A história vai ser mais ou menos assim, assim, assado. E daí lançaram o livro, e daí o livro foi um sucesso, foi o maior sucesso da minha carreira. E daí manejar um pouco das expectativas, porque daí nos livros seguintes a gente tinha o Enemies to Lovers, que era uma tropa que todo mundo gosta, e daí, mas tem que ser de tal jeito, tem que ser de tal forma, não, se não acontecer isso eu não vou gostar. Isso, obviamente, eu também tive que aprender a lidar para que isso não minasse muito a minha confiança, porque senão você fica, será que eu não desisto de tudo que eu pensei para só seguir o roteiro que elas estão querendo? Mas eu acho que faz parte também. De vez em quando a gente decepciona. De vez em quando a gente é decepcionada. A gente, no caso, né, como leitora, eu falo. Às vezes eu sou decepcionada pela minha autora favorita. E tá tudo bem, eu sigo em frente. Ou às vezes ela me surpreende. Ela não faz aquilo que eu queria e ela me surpreende. Então eu acho que até... eu tento também me manter fiel à minha ideia, porque eu sei que existe um propósito dela existir daquela forma e não existir, sei lá, de uma outra forma. Eu acho que a leitura, né? Às vezes a gente quer uma forma, Sim. E é muito de momento também. Por exemplo, esse final de semana terminei um livro que ele é favorito de 2 melhores amigas minhas. E pra mim, ele foi um livro legal, mas eu falei, talvez se eu tivesse lido realmente esse como meu primeiro contato com a autora, como foi pra vocês, talvez se eu tivesse lido esse livro em 2 dias, como vocês leram, e não em uma semana, talvez a minha experiência teria sido diferente. Talvez se eu tivesse em outro momento também da minha vida, eu teria lido de uma outra forma. Então, realmente tem muito isso. E é aquela coisa que é muito, muito, muito individual e também, às vezes... não é aquilo que você queria, mas te toca de uma forma que você não estava esperando, te toca em pontos que você nem achava que estavam ali, mas toca você. Sabe, por qual que eu concordo com você? Advogando para o Amor, tá em alta. A primeira coisa que me disse foi as consequências. Foi qual? As consequências de amar você. Ai, esse livro, tive várias questões com ele. Pra mim, é um acalento, assim, sabe? Mas é como que a gente fala. As pessoas estão vivendo naquele momento. Porque eu vi que, eu advogando por comprar os dois. Em que o público, eu particularmente, eu leio avaliação da eu também, por pensar que é uma coisa você já pode eu amei a conexão Seu dele. áudio tá um pouquinho abafado pra mim. Então, e pra mim, ando aí, tudo que eu faço. Nossa, eu ia falar, pra mim só tá bem abafado. Tipo assim, parece que você tá muito longe. Então, vamos ver o que a gente vai. Porque tudo que eu falo, eu repito. Será que eu tento ligar o ventilador?
Não sei. Vamos, talvez. Tá bem. A gente passa calor, não tem problema. Melhora calor, não tem problema. Ficou melhor um pouco? Ficou, nossa, era mesmo. Às vezes, se você quiser, talvez pegar um fone para poder ligar o ventilador, será que também não ajuda? Para você não passar calor? Não, deixa assim agora. Então, assim, eu gostei muito da história dele. Confesso que acho que Ai, meu Deus. Qual é a profissão dele mesmo? Que fugiu agora. Do Liam, ele é comissário. Isso, fugiu a palavra. Todo mundo tem aquela pira. Os comissários dele sim, né? Antigamente era só mulher. E aí ela tava no momento da vida. Destruída, coitada, porque ninguém. As vésperas do casamento. Mas no lugar dela teria feito a mesma coisa. Gastar dinheiro? Não. Sozinha. Ainda mais sozinha. Mas eu queria te perguntar dos advogados. Como foi para você inserir nesse meio? Porque, bem ou mal, você pode acabar atingindo a Como é esse laboratório para Advogando para o Amor, em específico, foi muito divertido, porque no Brasil a gente tem meio que uma legislação que rege o país inteiro. Lá nos Estados Unidos essas coisas não funcionam dessa forma. Então, por exemplo, eles abrem o processo de divórcio, e daí eu descobri várias coisas. Por exemplo, o processo de divórcio da Mavi, ela não teria muito embasamento para conseguir em Chicago. Daí por isso que eles abrem o processo de divórcio em Nova York, porque no estado de Nova York a legislação é um pouco diferente, etc e tal, por eles também morarem lá, então o casamento deles tinha um pouco mais de validade lá no estado de Nova York do que em Illinois, e foi muito divertido ir para este lado e descobrir. Eu falo que o ChatGPT ele veio muito para ajudar nessa fase da pesquisa, porque ele resume tudo. Mas, pela minha profissão de jornalista, eu adoro as 355 milhões de abas do Google. Eu vou lá no Google e procuro processo de divórcio em estado tal. E daí eu abro todas as abas de pesquisa, fico lá, leio em inglês, leio a tradução para ver se eu entendi direito, e vou pro Google Tradutor para ver se as informações que eu estou entendendo estão certas. E vou em 2 sites e entro em site de advogado, de escritório de advocacia. Nossa, eu tinha até hoje ele deve estar salvo na minha barra de pesquisa, que era um escritório de advocacia que tinha, nossa, bem bonitinho os pequenos detalhes de como funcionava a questão do processo de divórcio. Claro, existem algumas coisas que a gente vai um pouco pelas beiradas, até nesse último livro eu coloquei isso nas notas. A gente ainda está escrevendo um romance, então eu uso um pouquinho às vezes da licença poética em uma outra coisa. Para abrir TEL foi muito divertido também, porque eu entrei numa parte de direito digital que ela é um pouco mais nova, mas também é uma coisa que tem ficado muito abrangente, porque a área, né, da tecnologia, a área do digital está ficando muito crescente, mas eu gosto muito de pesquisar os minúsculos detalhes. Para Pippa e Cameron foi um pouquinho mais difícil, porque eu encontrei um pouco mais a respeito dessa questão de como funciona o processo de testamento e de divisão e etc e tal. Mas eu gosto muito desse campo de ficar pesquisando, de ir nos minúsculos detalhes, de às vezes passar uma manhã inteira só lendo e tirando informações e anotando essas informações para daí... até Maviga, eu lembro que eu fiz um esqueminha que eu anotei várias informações, daí eu coloquei, eles vão abrir em tal lugar, porque daí é tanto tempo, então daí em tantas semanas tem tal coisa que vai mais ou menos acontecer, porque daí... Obviamente, eu esqueço tudo, porque a minha memória é deste tamanho, mas eu lembro que, por exemplo, em tantas semanas, às vezes tinha uma audiência para, sei lá,
conversa ali com o juiz, do juiz às vezes vê aquele casamento e às vezes, enfim, debater sobre bens. Então, tinha todos esses pequenos detalhes e eu gosto muito desses pequenos detalhes. Eu, inclusive, gosto muitas vezes quando eu recebo mensagens de leitoras, por exemplo, de leitoras que são advogadas, falando que elas gostaram e que elas gostaram de ver ali na área, ai, sei lá, que elas queriam trabalhar com um cara como Gael, queria ter o chefe como motel ao invés do chefe delas. Então, e daí nisso eu sinto, poxa, se tivesse muito ruim, se tivesse muito fora da curva, às vezes elas teriam me falado e não, elas gostaram. Nesse último lançamento agora, eu mexi com uma coisa que foi terrível, que foi ciência, e eu sempre gostei de ciência, mas não significa que eu seja boa nisso. E entender, primeiramente, que a faculdade lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do que como funciona aqui. Aqui a gente tem a base do, basicamente, graduação, às vezes uma pós, ou se não, mestrado, doutorado. Lá não funciona nessa escada em todos os casos, às vezes a escada é diferente, os cursos também são diferentes do que a gente tem aqui, além de tentar também entender, e eu não sei por que eu falei biotecnologia, e daí eu precisava primeiro entender o campo de biotecnologia. Putz, entender isso, para depois entender futebol americano foi tranquilo. Olha que eu passei quase uma tarde inteira com a minha irmã pra gente tentar entender 100% um pouco da questão das conferências e de como funcionava e de por que se classificava de tal jeito e por que fulano jogava com ciclano, e minha irmã acompanha futebol americano, mas esses pormenores, né, para eles, nem sempre isso é tão claro para você que acompanha de fora. Até porque, sei lá, lá a galera nasceu com futebol americano assistindo e tradições e etc e tal. E a gente começou a assistir um pouco mais disso agora, né? Isso começou a virar um pouco mais popular aqui no Brasil. Mas depois de entender e também abrir trocentas páginas da New York University e daí ler mais ou menos como funcionavam os programas de doutorado deles. Porque daí, por exemplo, biotecnologia, se eu não me engano, não é um programa de doutorado. Chega a ser um programa de mestrado deles, mas não é de doutorado. Mas eu queria que ela estivesse fazendo um PhD. Então, daí a gente entra um pouco como é que fala? Nas licenças poéticas ali da coisa. Mas eu adoro essa questão do laboratório. Eu adoro pesquisar coisinha por coisinha. Eu tenho que colocar uma informação uma vez, às vezes eu passei meia hora para escrever uma frase que eu demorei 5 segundos para escrever ela. Mas para mim eu acho muito legal ter gastado essa meia hora para descobrir essa informação, para colocar ela com, sei lá, com mais certeza, sabe? Com mais... e até também conhecimento. Apesar de eu não lembrar muito as coisas depois, eu acho legal. Eu acho que me deixa também imersa muito naquela história. Me ajuda a pensar, talvez, um pouco mais como aqueles personagens. E os seus personagens? Eles falam? Se eles falam comigo... Isso. Eu não tenho muito isso, não. Eu acho eles são bem tranquilos. Eu acho que eles são bem comportados. Eu não tenho muito essa coisa do... os personagens estão falando na minha cabeça. Às vezes tem histórias que ficam mais... que ficam me puxando mais. Por exemplo, não era para Advogando por Amor ser lançado agora. No que vem eu vou lançar alguns livros. E essas histórias são bem mais antigas do que Amores de Chicago. Só que eu não conseguia parar de pensar na história da Mavi e do Gael. Parecia que tudo que eu via, qualquer post, qualquer foto, qualquer música, me lembrava, daí a Mavi vai ter uma personalidade assim, nossa, ouvi uma música da Avril Lavigne, ela vai gostar de Avril e de Justin Bieber, e daí ele vai ter tal coisa, e daí eles vão se apelidar assim, então tem às vezes isso, que parece que a história não me deixa em paz, mas não tenho muito de ficar ouvindo o personagem, não. Às vezes vem muito diálogo, vem muito algumas coisas, mas os personagens falarem não é muito comigo, não. Durmo bem tranquila, sem eles. Ok. É um processo criativo. Você precisa do roteiro completo. Vai ter capítulo 1, isso no 2, isso no 3, isso no 2. Você tem pré-definido, mas não tem algumas mudanças. Depende de livro para livro. Cada processo criativo.
Eu gosto de ter o roteiro básico. Às vezes, a forma como esse roteiro é construído varia muito. Muitas vezes eu construo o roteiro até o capítulo do primeiro hot do casal, e daí depois, quando eu chego ali naquele hot, eu paro e escrevo o restante do roteiro. Eu normalmente gosto de fazer. Eu tenho cenas chaves. E tem tal cena que eu quero encaixar, eu quero que depois que eles tenham ficado aconteça tal coisa. Tem algumas cenas chaves assim, mas o meu roteiro é muito simples, é capítulo 1, e daí eles vão se encontrar no elevador, e daí ela vai provocar ele sobre tal coisa, e eles vão se beijar. E daí, mas se tem alguma fala, principalmente às vezes em capítulos de declaração, etc e tal, às vezes tem uma fala que tá na minha cabeça, que às vezes a declaração ela existe por causa daquela fala. Daí eu anoto, abro ali eu gosto de fazer à mão, né? Tal qual os maias, os incas, adoro fazer coisa à mão. Abro ali um parênteses, coloco travessão e coloco xxxx, y. É isso, eu adoro planner no papel, eu adoro meus caderninhos no papel. Eu sinto que, gente, é que se a internet acabar, eu vou botar tudo ali, tá tudo comigo. Mas também, se eu tô sem eles, eu não tenho nada. É 8 ou 80. Mas normalmente eu faço assim, e daí eu gosto de planejar até o capítulo do primeiro hot e depois eu mudo. Alguns livros variam, por exemplo, As Consequências de Amar Você foi um livro muito engraçado, porque foi um livro que eu escrevi ele quando eu passo esse final de ano na casa dos meus pais, e eu tava na casa da minha mãe, e eu lembro de sentar na bancada da cozinha e fazer o roteiro. Eles acho que tinha chegado ali pelo capítulo 20 e poucos, e fazer o roteiro até o fim. No dia seguinte, eu falei, gente, eu não quero mais esse roteiro. Foi escrever um capítulo, eu escrevi um capítulo, eu falei, cara, eu não quero mais aquele roteiro. E sentei, e tipo assim, joguei 20 capítulos fora e fiz o roteiro de novo, desses outros 20 capítulos até o final, porque pra mim não fazia mais sentido. Não fazia assim. Agora, também, de Uma Mentira Bem Contada, o fim era um pouquinho diferente. Eu tava no capítulo, acho que 38, e eu escrevi um pensamento do protagonista, e eu falei, nossa, não faz mais sentido. Eu já tinha comentado sobre o roteiro com a minha revisora, em que ela tava bem junto comigo, então ela tava mais inteirada da história. Mandei um áudio pra ela, falei, amiga, eu acho que eu não vou fazer daquele jeito. Eu tô pensando assim, eu cheguei aqui nessa parte, daí eu acho que eu vou fazer XYZ. Você acha que não faz mais sentido com tudo que eles já viveram? E ela, amiga, realmente faz bem mais sentido com o que eles estão vivendo nesse momento. Então, vez ou outra tem. São raras essas mudanças, às vezes mudanças muito pontuais, adicionar um capítulo que alguma beta recomendou que talvez seja importante, mas é muito raro acontecer isso. Nos outros é muito, até ali o hot, depois até o final, sem mudança, vai que é tua, e é isso. Mas às vezes acontecem essas coisas de jogar também alguns capítulos fora. Eu não tenho muito esse costume, eu sempre acredito que é o meu dia, que o problema não é o capítulo, que eu fico, eu não vou apagar não. Hoje, eu tô de bunda virada pra lua, não é possível. Amanhã eu vou acordar, amanhã vou dormir, que amanhã é outro dia, vou reler isso aqui amanhã, editar. E às vezes eu vou jogar fora, mas às vezes não vou jogar fora tão rápido também. Mas normalmente é isso, eu sou bem... Não tenho muitas loucuras, não. Acho que meu processo é muito tranquilo até. Às vezes acompanhando algumas amigas, acompanhando até autoras no Instagram, eu acho que meu processo também é bem paz e amor, assim, bem tranquilo, não tem tantos reviravoltas. E você é mais decidida, né, naquilo que você está escrevendo. Eu acho que sim, eu acho que também eu sempre tento construir um pouco ali uma basezinha no começo, então hoje em dia eu gosto de fazer um pouquinho de uma microficha de personagens, onde eu vejo um pouquinho mais sobre a personalidade. Os primeiros capítulos eu escrevo sem roteiro, ali entre 6 e 10 capítulos eu escrevo sem roteiro, que eu falo que os capítulos que eu tô sentindo os personagens. Então quando eu vou pra minha caderneta com o roteiro escrito, eu sinto que eu já conheço bastante eles ali, sabe? Claro, às vezes esses primeiros 6 a 10 capítulos são terríveis, são áudios e áudios pras minhas amigas, falando, nossa, tá horroroso, nossa, não gostei, nossa, eu não sei como começar esse livro, parece que a cena que eu tava há meses pensando que eu começaria o livro assim, não faz sentido. O livro da Uma Vida do Gael mesmo, a cena inicial deles era diferente, só
que eu percebi que até eu chegar no ponto em que a gente tá no capítulo 1, eu demoraria um pouco de tempo e eu não gostei de pensar que a gente demoraria para ser apresentado ali pro casal, até porque eu queria uma comédia romântica, minha proposta era fazer um livro que seria rápido, então eu falei, não faz mais sentido. Mas para mim essa cena sempre vai existir na minha cabeça, que é a cena dela fazendo... Você leu Advogando? Não li. Ela faz a festa com o cartão do ex-marido. Então, ela é basicamente como se ela foi traída, igual a Amelia, e daí quando ela vê fotos da traição, a gente começa com ela no hotel já, mas ela faz uma festa, ela renova o guarda-roupa com o cartão dele e vai embora. E daí, na minha cabeça, a cena inicial desse livro é ela... Compras, cartão de crédito dele a rodo e pegando as coisinhas dela e indo embora. Mas eu achei que se eu começasse aí, a gente ia demorar um pouco pra chegar em uma etapa em que a Mavi conheceria o Gael, né, que eles teriam uma primeira interação, e daí eu preferi deixar essa cena só na minha cabeça, mas pra mim é visual essa cena, ela é uma coisa visual pra mim, na minha cabeça. E você nunca pensou, tipo, fazer assim, pra ter essa cena agora? Nunca te pediram? O quê? Um spin-off. Antes de ela encontrar ele. Eu acho que nunca me foi pedido, mas também não seria... Eu não sei, não tipo, não é aquela cena que é tão relevante. Uhum. Sabe, não é aquela cena que é tão relevante. Ela é muito querida no meu coração, porque eu pensei nesse livro escutando aquela música da Selena Gomez, Single Soon. E ela é uma música bem baladinha e tudo mais, e daí por isso que essa cena surgiu, porque daí eu imaginava aquela música tocando na minha cabeça, né? A música tocando no fundo, a Mavi, sacolas, muitas roupas. A conta do ex-marido dela ficando cada vez mais alta e aquela música agitadinha no fundo e ela, né, pensando, já já vou ser solteira. Então, eu acho que talvez até por essa memória afetiva de que o livro surgiu com essa música, daí essa música me traz essa cena, talvez por isso que pra mim ela é muito importante, mas pras leitoras eu acho que nem foi muito, elas nem se apegaram muito nesse detalhe. Mas eu acho que talvez se você tivesse tido ainda mais repercussão, entendeu? Pegar o cartão e torrar tudo. Isso é uma coisa que eu vejo que é um ponto muito sensível, às vezes, que eu não consigo, às vezes, reproduzir, principalmente porque acho que a maioria das minhas protagonistas que acabaram passando por traição são protagonistas muito tranquilas. E daí, pra mim, até em vários momentos eu já abri vários debates no meu grupo sobre até a situação da Mavi, que eu falei, gente, mas é porque eu nunca quis reduzir a Mavi ao ex, sabe? Então, tipo, realmente foi uma vingança dela no momento, porque ela tava muito chateada, mas eu acho que eu também nunca quis dar tanta voz pra esse homem ruim, sabe? Dar tanto lugar no livro pra esse homem ruim. Acho que até dei muito a ela pra não falar outras coisas aqui que às vezes não pode falar na live. Mas eles estão todos. Realmente não tive tempo. Nem diriginho. Porque eu faço uma lei de eu manter ela do início assim, sabe? E ele nunca tirei ele. Então. Em algum momento chegou a vez deles. Mas você vê que eu sou do. Porque todo mundo tava lendo com ele. E consequência chamar vocês. Nossa, no dia seguinte do lançamento, na minha DM, tinha uma leitora lendo Nossas Regras e Exceções. E eu falei, nossa, é muito engraçado, porque todas as DMs da galera falando do lançamento e essa leitora tava lendo Nossas Regras e Exceções, que é um livro queridíssimo por mim. Nossa, eu adoro esse livro, eu adoro reler trechos desse livro. Foi um livro muito gostoso de escrever também, era uma ideia muito antiga que eu tive, eu dei uma remodeladinha nela pra encaixar, porque é a história da irmã do Liam, né, da Savannah. Mas eu achei muito engraçado isso, porque às vezes acontece isso, sei lá, bem na semana do lançamento, daí o Instagram tá basicamente só a galera falando, né, comigo e lendo o lançamento, e me postando em fotos lendo o lançamento, e daí tem uma outra leitora, nossa, às vezes, eu lembro que acho que na época de Pippi Cameron, tinha uma leitora embarcando no carrossel da minha primeira série, eu achei muito divertido, porque daí ela me mandava comentários, me mandava texto depois do final da leitura, eu achei super divertido, porque eu tava, sei lá, encerrando a minha
minha série mais recente, que também foi uma série que fez bastante sucesso, enquanto ela tava super, super engajada na minha primeira série, que é uma série que poucas pessoas conhecem, que é a minha primeira série de trabalho, que é o meu primeiro trabalho, né? Tem um carinho muito grande, mas eu sei que passa longe de ser a escrita que eu tenho hoje. Então, mas eu acho muito divertido isso. Assim, tava todo mundo lendo Advogando por Amor, e você, não, eu estou com Lia e Amélie. É isso aí. Porque, assim, ó, pessoal, apesar de tava super bem, inclusive eu salvei ele por conta de um que eu achei muito engraçado, e eu falei, vou baixar esse livro pra mim ler. Tava todo mundo falando dele, todo mundo falando dele, absorveu o que os outros estavam falando, eu fui ler outro livro. E pra mim é assim que eu não leio o sinopse do livro. Porque, das duas, uma. Ou a sinopse vai me fazer, ou ela vai me contar tudo que vai falar no livro, ou eu não leio. Nossa, eu leio o livro porque o meu santo bateu com o santo do livro, ou porque uma amiga minha me indicou. Mas eu também não leio sinopse, eu não leio avaliação. É muito. E às vezes a minha amiga tem que virar pra mim e me falar que ela acha que aquele livro é a minha cara, porque pode ser que tem amigas minhas que falam, não, amei esse livro, mas eu acho que você não vai gostar. Eu sei que ela vai estar certa, eu não vou nem ler, porque senão eu vou ler, vou querer empurrar com a barriga, não vou gostar do livro, e daí eu prefiro nem embarcar nesse carrossel. Porque as pessoas olham pra gente, olham assombradas. Eu sou muito visual, então a capa também é e as capas do Advogando são muito cores. Como você precisa escolher? Se é rosa, eu acho azul e lilás. Não sei te falar como que eu escolhi. Eu não lembro por que eu queria uma capa rosa, mas por algum motivo eu queria uma capa rosa, e daí pra mim o roxo e o azul vieram complementando o rosa, mas da onde que me veio isso, eu não sei, eu nem lembro por que eu queria uma capa rosa. Eu só lembro que eu queria uma capa eu queria fazer essa série com os meus engravatados, que como eles três são advogados, era meu, sei lá, um sonho de consumo fazer com os meus homens engravatados. Eu acho muito bonito algumas capas de homens engravatados, e eu queria muito sair um pouco das capas de casal. Eu tenho a trilogia também de Momentos Inesquecíveis, que também são capas só dos mocinhos, mas é uma coisa meio new adult, então é mais... eles são mais jovens e tudo mais, mas eu lembro que eu queria a capa do carinha com a gravata, queria uma coisa bem Gael. E gostei muito, mas eu não lembro. O processo criativo de capa pra mim às vezes é terrível. Eu fico 5 dias e 7 noites olhando a Amazon e olhando a Amazon gringa e olhando minha estante e pensando o que combina com esse livro, o que não combina. A capa desse agora mesmo, desse último, nossa, procurei, entrei em banco de imagens, eu falei, cara, parece que nada eu gosto. E eu já tinha mandado fazer a ilustração da capa sem o fundo, e eu falei, vou ir com a ilustração mesmo, e seja o que Deus quiser, espero que dê bom. É uma coisa diferente do que eu tô acostumada a lançar, mas é muito... tem muita coisa que é péssima pra eu responder, porque pra mim tem muita coisa que é o feeling do momento. É aquele negócio. Eu acho que tem que ser assim. Não, e eu super entendo você. Tá olhando o negócio, mas você ainda não amou. Um negocinho de nada, tipo, os outros banal, vamos dizer assim, mas que pra nós, você fica assim, parece que, sabe aquela linha do desenho animado? O processo da cor perfeita para Amor Sob Juramento, e eu colocava todas as capas, e daí o azul tinha ido de primeira, junto com o rosa, e não sei, eu não tava conseguindo me acertar
com o tom de roxo que a gente estava usando na capa de Amor Sob Juramento. Eu já tinha escolhido a foto, tava tudo ótimo, mas o tom de roxo... E, nossa, se você pegar todas as versões de roxo que essa capa teve, é papo de micro detalhe, uma suave subidinha que ela deu ali na paleta de cores, ou, enfim, que ela mexeu uma coisinha ou outra na iluminação, mas micro detalhes. Até que a gente olha e fala, Mas eu acho que também não adianta, porque a gente tem que gostar, né? Eu falo também, tem muito isso. Literalmente o meu nome na capa. Se eu não conseguir gostar, como que eu vou querer também que as outras pessoas gostem? Eu também falo um pouco disso sempre. Eu preciso gostar. Eu sou a primeira leitora desse livro, eu sou a primeira espectadora dessa capa. Então, se eu não gostar, como que eu vou querer fazer com que todo mundo goste também? Gabi, como é pra você Escrever o quê? as cenas hot? Muito tranquilo. Muito tranquilo, eu sento e escrevo tranquilamente, eu não tenho muitas questões com escrever cena hot, eu acho que vai muito da fluidez do casal. Eu não tenho... Às vezes eu canso, às vezes cenas hot demandam um pouco mais de energia, até porque são às vezes cenas mais longas, então enquanto eu escreveria um capítulo e meio, eu escrevo um capítulo de hot, e daí às vezes eu já queria ter acabado aquele capítulo, às vezes eu já queria ter parado pra almoçar, mas eu sei que se eu parar eu vou perder a vibe daquele momento ali que eu tô escrevendo, então eu fico escrevendo até eu terminar, pra daí eu parar, enfim. Mas eu acho muito tranquilo, eu não tenho grandes questões com escrever hot. Não sei, também pra mim é muito o casal, tem casal que combina com tal coisa, tem casal que não combina. Então, pra mim é um processo muito natural. Assim como escrever o primeiro beijo deles ou a primeira interação, eu não tenho grandes questões com escrever hot, eu acho bem de boa, bem tranquilo. Algum tema você tem vontade de escrever? Você teve a oportunidade? Nossa, algum tema... Alguns temas um pouco mais dramáticos. Já tive vontade de escrever um pouco mais sobre temas que envolvem um pouco mais da questão tipo de saúde. Meu pai teve câncer, então eu já tive vontade de escrever um protagonista. Eu tenho a Mad, que é uma protagonista que ela já passou pelo câncer. Hoje em dia ela tá em 100% remissão, ela já tá basicamente, né, curada nos termos populares. Mas eu tenho muita vontade de escrever um personagem que, durante esse processo, vivendo um romance ou, enfim, querendo se afastar de um romance durante esse processo, os altos e baixos, né, de passar por um processo de tratamento de câncer. Recentemente eu até assisti um vídeo de uma menina aqui no TikTok que eu fiquei muito emotiva, ela contando sobre o processo dela, que foi um documentário de TCC que ela fez, muito incrível o projeto. É um tema que eu já tenho vontade, mas ainda não achei a oportunidade. Eu tenho vontade, mas eu não sei se um dia eu escreveria, que é um triângulo amoroso. Eu acho que... Eu fui criada nas bases do triângulo amoroso, né? Então eu fui a adolescente ali dos 13, 14 anos que leu um pouco de Jogos Vorazes, a gente assistia Crepúsculo, The Vampire Diaries, a gente tava ali naquela cultura nessa época, então eu fui crescendo um pouco com essa base nas séries, nos filmes, em algumas leituras, e então eu tenho vontade de explorar um pouco o plot do Triângulo Amoroso, mas eu sei que é uma coisa muito... eu acho que ainda é um enredo que as pessoas têm um pouco de... Eu não diria preconceito, eu diria... Sei
lá, ainda não tem muito gosto por ler. Acho que é que eu não queria falar preconceito, mas é tipo assim, a pessoa não vai ler porque tem um triângulo amoroso, é uma trava ali pra ela. Independente de, por exemplo, ser uma pessoa que consumiu todos esses romances que eu falei, eu acho que as pessoas só esquecem que a gente consumiu e ainda consome muito triângulo amoroso. Mas é um enredo que eu tenho vontade. Eu até tenho um enredo bem antigo, de épocas bem antigas lá. Eu acho que foi minha primeira história original que eu comecei a escrever, que é um triângulo amoroso. Eu tenho muita vontade de dar voz de volta, porque é uma história muito legal, mas tem um triângulo amoroso, então eu sei que a aceitação do público seria bem baixa. Mas acho que são duas coisas que eu tenho vontade de escrever, ainda não tive a oportunidade. Uma delas eu acho que eu nunca vou escrever. Obviamente, sem falar em alguns enredos, por exemplo, eu tenho... eu queria, em algum momento, ainda vai vir aí o meu conto de Natal, que é entre um casal sáfico, que são parte da segunda geração. Tenho muita vontade também de ir um pouco mais por casais que não são 100% ali dentro do heterossexual, apesar de ter personagens bis aqui e ali, mas não tenho casais aquilianos, não tenho casais sáficos, e são casais que eu gostaria também de escrever, e espero muito que venha aí, em algum momento. Mas eu acho que de enredo, assim, seriam esses dois enredos. Algum protagonista que às vezes abordasse um pouco mais a fundo a questão de ter uma doença durante o livro, e também essa coisa do triângulo amoroso. Eu ia falar, não vou falar de final triste, mas não vou mentir, tenho vontade de escrever final triste, mas eu sei que as pessoas também não teriam uma aceitação muito boa, mas eu gosto muito. Eu acho que... Não sei, acho que tem alguns livros que talvez seria pedida. Até porque tem alguns livros que eu fecho e eu tenho certeza que o casal não ficou feliz para sempre. Eles vão se separar dali 5 anos. Então, como leitora, às vezes eu tenho esse sentimento, e como escritora eu fico pensando, cara, às vezes é o amor de uma vida, não é um amor para uma vida. Queria às vezes escrever esse amor que é um amor da vida e não para a vida. Que é aquele que a gente vai levar. Que não viveu eternamente. Exatamente. Eu já quero, pode. E sobre o que você falou, acho que as pessoas não têm essa ideia de, tipo, que Crepúsculo é que eles não são trisais, né? Porque trisal o trisal vem do poliamor. O trisal é quando os três se relacionam. Eles não têm essa visão. Por ele não ter um relacionamento inteiro, entendeu? Por ser platônico. Então eu gosto dessa coisa do elemento surpresa, de não sei absolutamente nada sobre essa história. Olha, eu gosto disso. Por isso que eu ler acho que isso faz com que eu ler naquele momento, não sou influenciada, né? Todo. Para que eu possa ter a minha experiência. E tem o arquivo. Eu gosto quando a terapeuta ainda tem uma surpresa no livro, algo surpresa no livro. Tipo assim, a gente tem que ter uma surpresinha, né? Sim. Porque dependendo do que você tem no troco, a gente tudo exatamente mais ou menos. Olha, indo mais ou menos como vai ser a história baseada aqui. A gente não tem nada a ver, mas a sua mente vai ter outra teoria de interesse. Não é verdade? Sim, eu sou a leitora, por exemplo, que eu não gosto de ler lista de gatilhos. Nossa, é muito difícil, são muitos momentos específicos que alguma coisa vai me pegar. Então eu não leio, porque às vezes, sei lá, se eu falar lá que tem alguma cena com... sei lá, alguma coisa com algum pai, né? Alguma coisa, sei lá, ou algum tipo de abuso. Eu já vou ficar o tempo todo, será que é agora? Será que é esse personagem aqui que vai sofrer? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquele outro? Meu Deus, o que aconteceu, será, no passado? Eu começo a ficar teorizando demais, e daí eu acho isso ruim, porque às vezes eu vou teorizar uma coisa que não é, às vezes na minha cabeça eu achei
eu achei muito grande, não é aquela coisa, é mais simples do que eu tinha enlaçado, do que a autora, né, enlaçou aquele enredo de uma forma mais simples, e eu fui pra casa da mãe Joana com as minhas ideias, nada a ver com nada. Então eu não gosto, eu vou e já começo ali, vou lendo, se me pegar, se for muito pesado, eu pulo, se for muito pesado a ponto de não continuar a leitura, eu dropo o livro tranquilamente. Então, eu também não gosto muito, porque senão eu sinto que é bem isso, parece que eu fico sabendo de muita coisa, e parece que eu fico muito ansiosa por causa dessas coisas que eu sei ou que eu não sei. Na Amazon. Que você tem 23 títulos. Esse é o primeiro livro que você lançou. Tá. E qual é o título? Que é Fixed. Fixed, que é Fixed quando as peças quebradas se encaixam. É o primeiro livro de Encontros Inesperados, lançado 19 de fevereiro de 2021. Desses 23 títulos, eu tô procurando por amor. Qual é o seu preferido? Nossa, calma aí, deixa eu olhar. Nossa, eu não consigo responder essa pergunta, porque é muito difícil. Um livro que, pra mim, eu falo que é o top zero, que foi foi o primeiro livro que eu finalizei, que não foi Fixed, eu finalizei primeiro o segundo livro da série, que é Found. Ele é o meu top zero. Ninguém fica acima dele, é uma história muito gostosa, é uma história que eu tive muito prazer de escrever. Foi o primeiro livro que eu finalizei, e depois eu voltei pra Fixed para finalizar. Então ele é o top zero, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de Todos Eu Te Amo Não Ditos. Eu acho que foi uma história que foi uma ruptura pra mim. Eu acho que escrever esse livro foi muito importante pessoalmente pra mim. Escrever a história da Charlotte teve muito peso. Foi uma história que eu senti muito ela. Eu sempre soube que a Charlotte ia ter questões para ser aceita pelos leitores, essa história ia ter questões para ser aceita pelos leitores, tanto que foi um livro que não fez muito sucesso, mas eu acho que, sei lá, se eu colocasse um outro livro embaixo de Found, seria Todos Eu Te Amo Não Ditos. Obviamente, tem livros que foram queridinhos em seus momentos, sei lá, Nossas Regras e Exceções foi um livro muito querido, Divulgando para o Amor é um livro muito queridinho por mim, Instante de Nós Dois foi uma história também muito, muito diferente de escrever. Eu acho que foi um primeiro drama mais pesado ali que eu comecei a querer flertar com. O que o futuro nos reserva é uma história extremamente diferente, que eu também tenho um carinho muito grande, porque eu acho que... Nossa, eu acho que exigiu certa coragem lançar aquele livro e escrever uma história como aquela. Então, varia. Eu acho muito difícil escrever, de falar qual é o meu livro favorito, porque tem vários e também tem vários momentos. E eu também falo que são vários momentos de mim. Também escrever Thomas foi muito divertido, foi um processo criativo em que foi a primeira, acho que é a vez que eu joguei muita coisa fora, eu joguei quase 30 mil palavras fora. E foi um processo criativo que eu tive que correr atrás do tempo, porque a gente tinha uma data para lançar, precisava lançar naquela data. Eu lembro que eu escrevia 4 capítulos por dia, hoje eu escrevo 2. Eu escrevia 2 capítulos e meio de manhã, mais 1,5 à tarde, ainda revisava, eu trabalhava pra caramba. Eu lembro que foi um período que eu escrevi esse livro quase todo quando eu tava na casa da minha mãe. Só que foi uma experiência muito divertida. Eu amo o piloto de Fórmula 1, foi muito legal. Então, é muito difícil falar qual é o meu favorito. Eu tenho aqueles que foram muito legais de escrever, tem aqueles que eu falo que eu queria ter escrito esse livro em outro momento, porque acho que o livro nem foi ruim de escrever, só que eu não estava num momento legal e eu escrevi aquele livro. Ou eu fiquei muito... não sei, com algum estigma muito forte escrevendo aquele livro, eu fiquei com muito medo. Então,
Nossa, eu acho muito difícil escolher um filho favorito. Eu falo que eu tenho o filho top zero só porque ele é o primeiro que eu terminei de escrever. Eu acho que eu nunca vou ter um carinho tão grande porque eu nunca tinha conseguido terminar de escrever uma história. Eu escrevo desde os 11, 12 anos e eu nunca tinha finalizado nenhuma história até 2021, ou seja, quase 10 anos depois. 2021 não, né, que eu finalizei em 2020, mas tipo, basicamente 10 anos depois que eu comecei a escrever foi quando eu consegui finalizar uma história. E então existe esse carinho de tipo, nossa, eu ter escrito fim naquele arquivo e eu percebi, nossa, eu dou conta de fazer isso, eu dou conta de escrever uma história do começo ao fim. Foi quase como vencer uma batalha, sabe? Nossa, eu venci a batalha de escrever um livro e depois disso escrevi mais 20 e poucos. É uma realização, né? É uma realização, né? É. Um objetivo. O que cabe de hoje diria para Gabi e o que ela diria, sabe, daqui a 10 anos, mais ou menos. Você está dando a referência de 10 anos. Lá do passado do começo da carreira ou lá do passado adolescentezinha, no começo da carreira? Nossa, eu acho que eu falaria para aproveitar. Aproveitar um pouco mais. Eu acho que teve alguns períodos que eu aproveitei um pouco menos. Acho que em alguns momentos não vivi por inteiro, talvez por estar muito focada, muito atarefada e com muito, sei lá, muita ansiedade de que as coisas precisavam dar certo. Então eu acho que eu falaria para ela aproveitar um pouco mais das pequenas jornadas. E nossa, eu acho que eu não ia querer dar nenhum spoiler pra ela, que eu ia falar pra ela que pra ela relaxar mais, porque a gente vai realizar um sonho antigo de viver disso, mas eu acho que eu não ia querer dar nenhum spoiler pra ela. Eu acho que eu ia querer deixar que ela vivesse de pouco em pouco, mas um conselho eu falaria pra aproveitar um pouco mais. Acho que teve várias etapas, igual eu falei, que eu tava muito ansiosa ou com muito medo que as coisas não fossem dar certo, e eu esqueci de talvez ficar eufórica, sabe, pelo aquele momento. A primeira Bienal que a gente fez, que foi com Apimentadas, eu acho que eu tava maluca naquela época, que eu tava eu queria lançar 2 livros em sequência, um em cada mês, mais a Bienal, então eu acho que eu não aproveitei tanto, até fiquei muito doente naquela época, eu fiquei com a saúde podre, mas queria ter aproveitado um pouco mais, foi uma experiência tão legal, e eu já penso, cara, a gente fez muito, nosso stand foi maior do que o de algumas editoras nacionais que hoje são gigantescas, e a gente éramos 12 autoras achando que a gente dava conta, a gente deu conta, foi muito legal, mas sei lá, foi uma experiência que eu acho que eu aproveitei pouco, eu queria ter aproveitado mais, acho que tem vários lançamentos também que eu poderia ter aproveitado mais, talvez fiquei muito preocupada, então falaria isso pra ela, e para daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos, sim, eu acho que o conselho de relaxa sempre vai ser importante para Gabriela. Então, acho que a Gabriela de 35, se ela ainda for muito ansiosa, eu acho que seria bom ela escutar para ela relaxar. E espero, né, que eu falo que eu quero muito essa carreira para a vida. Então, espero que a gente ainda esteja escrevendo. E espero que ela relaxe e continue aproveitando o caminho, que igual eu falei, eu acho que eu aprendi a aproveitar muito o caminho e espero que ela tenha continuado aproveitando muito o caminho, entendendo muito que a jornada tem altos e baixos e que os baixos não são o fundo do poço e que a gente sempre pode jogar uma corda para cima e escalar um pouquinho de novo, a gente já fez isso algumas vezes, então, mas relaxar para aproveitar, sabe? Tipo, calma, vai dar tudo certo. De alguma forma a gente vai fazer dar certo. É aquilo, respira, não surta. Gabi, começou a finalizar uma série ou falar séries? Nossa, pergunta muito capciosa. Intercalar séries no plural nunca. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer autora, nunca faça isso. Você fica maluca. Eu intercalei séries e daí lançar livros únicos em meios de 2 séries que estão em andamento, eu achei que foi
uma loucura. Acho que eu dificultei a minha vida. Fiz esse ano pela primeira vez começar e finalizar uma série, uma sequência do outro. Foi legal, mas acho que intercalar série e livro único seja um equilíbrio interessante. Então, acho que lança série do começo ao fim legal, mas acho que talvez eu goste mais de intercalar com livro único para respirar um pouco fora da caixinha. Tipo, respirar fora de Chicago. Acho que talvez esse ano eu tenha... Se eu tivesse respirado fora de Chicago em algum outro momento, antes do final da série, talvez alguns processos tivessem sido um pouco mais tranquilos, digamos assim. Eu acho, na minha opinião. Gente, que fique claro, eu não sou autora. Mas eu acho que do ponto de marketing. Não intercala a série, mas como você falou. O livro da série. O livro único. Dois motivos. As pessoas vão ler as pessoas o segundo, o terceiro e o quarto. Aquela expectativa ainda mais. Sim. A sequência da série. Então eu acho que da série de passar assim, a leitura, deixar fiel a vocês esperando na expectativa. A expectativa, ela Sim. para prender o leitor. E também traz uma coisa, gera esse burburinho, agrega também o público, né, no sentido de que, poxa, às vezes não é tão rápido, então o livro 1 agrega mais leitor até você chegar no livro 2, e daí esse burburinho vai ficando maior, essa expectativa ali pro livro 2. Eu falo assim, eu acho que eu estou ainda testando, né, as formas de lançar, acho que eu já testei algumas, mas ainda tem outras formas de lançar que talvez eu teste aí nos próximos anos, para ver onde eu me sinto mais confortável. Naquele momento também, né, que às vezes daqui a alguns anos eu vou resolver lançar 2 séries intercaladas, com os livros únicos, e daí também às vezes vou pegar meu conselho e jogar pela janela. Para quem O mesmo para a Gabriela lá do começo, aproveita. Não fica muito maluca, principalmente não compare o meio de alguém com o seu começo. Eu acho que esse sempre é um conselho que eu dou quando às vezes algumas pessoas vêm me perguntar coisas, e eu falo, não compara o lugar onde eu tô hoje na minha carreira com o lugar que você ainda vai começar ou o seu começo. Se eu fizesse isso, se lá no passado eu tivesse... Nossa, igual eu falo, se eu comparar o ponto em que eu tô hoje no ponto que eu comecei, é muito injusto até com a minha trajetória. Claro, cada autora começa de um ponto, tem autoras que começam fazendo mais sucesso, tem autoras que começam fazendo menos sucesso, mas sempre toma muito cuidado para não se comparar com o meio, comparar o seu começo com o meio de outra pessoa, ou comparar o seu começo com outro começo em que você não tem ideia de como a pessoa chegou nesse lugar. Às vezes é uma pessoa que tinha mais dinheiro para poder investir, às vezes era uma pessoa que tinha alguns contatos que ajudaram ela a se inserir em alguns meios. A gente tem muito, né, a gente tem muitos contatos no meio literário. Acho que é muito legal essa galera que a gente formou, né, esse grupo, eu sou ainda muito de um lugar em que eu acho que existem mais pessoas legais do que pessoas ruins em qualquer lugar, então acho que a gente pode sempre focar nas pessoas boas. Existe uma comunidade muito legal no meio literário, então às vezes cuidado, porque você vai se comparar com uma pessoa que já tinha um passado no Wattpad, várias amigas que eram autoras, contato com algumas iniciadoras, uma conta no TikTok que viralizou muito fácil, ela despendia de um valor bem alto para investir em publicidades, em tráfego, em ilustração. Então, vai no seu, sabe? Vai no seu tempo, aproveita a sua jornada também, e muito cuidado ao querer fazer comparações.
para ser justo com você, para ser justo com o seu caminho, com o seu projeto ali também, sabe? Eu acho que antes do meu livro ir para a Amazon e virar um produto, ele é um projeto meu, ele é eu não falo, tipo assim, ele não é o meu filho, mas ele é um projeto em que eu me dediquei, em que eu chorei, em que eu me escabelei, que eu tive crise de ansiedade. Ele foi um projeto muito especial, então antes dele ser só um produto, ele é um projeto, então também tenha carinho com o seu projeto, sabe? Então, acho que a minha dica é muito essa, de não se comparar, de tomar muito cuidado com as comparações e também ter muito carinho com o seu projeto e com a sua jornada, porque cada jornada é muito única no meio literário. O que a gente pode do Gabiverso para 2020? Você já fez esse plano? Já tem uma ideia? Olha, mais ou menos é porque o 2025 não acabou ainda no Gabiverso. Ainda tem coisas aí no 2025 do Gabiverso. Então, eu acho que eu tô tentando dar passinhos de formiga para não ficar muito maluca e não ficar também, às vezes, ficar cansada, mas que o 2025 realmente ainda tem coisas ainda vindo aí. Mas eu acho que a gente pode esperar coisas novas. Acho que vem uma coisa nova, média, porque algumas pessoas já esperam essa coisa nova, mas ela é inédita no Gabiverso. Mas eu acho que a gente também pode esperar. Nossa, acho que a gente pode esperar um pouco do Velho Testamento do Gabiverso. Acho que existe uma parte do meu processo criativo que eu tô pronta para voltar um pouco a essas origens. Mas também estou muito ansiosa para voltar a essas origens. Acho que a gente pode esperar isso. Coisas bem diferentes, mas talvez com pitadas daquilo que as leitoras já conhecem. Se você tivesse que indicar hoje, qual seria? Não precisa do Gabiverso. Sem ser meu? Pode ser também. Tipo assim, aquele livro tolo pra você. Sabe? Você vai ler, você vai ler de novo. Cara, um livro muito conforto meu, é um livro que é pouco conhecido, que é The Duff, da... Cara, eu não sei falar o nome dela. Code alguma coisa, que é do que originou o filme, mas o livro é bem diferente. Ele sempre foi um livro muito conforto. De tempos em tempos eu volto para esse livro, por motivo especial nenhum. Eu só gosto desse livro. Mais recentemente, um livro que entrou muito, muito, muito na minha lista de queridinhos. Eu falo que eu acho que eu já ouvi várias leitoras falando, nossa, eu li esse livro porque sempre que você tem a oportunidade de você falar dele, que é Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros. Ele é o meu tipo de livro 100% de... esse livro é muito bom, se você não leu, leia ele. É um livro muito bom, muito fenomenal. Eu acho que se eu fosse para um lado um pouco mais... Não sei, eu acho que se eu fosse para um lado um pouco mais comédia romântica... Eu falo, porque eu falei também livros densos. E um é Young Adult, é muito engraçado, porque eu não leio mais Young Adult, mas vez ou outra eu leio The Duff. Cara, deixa eu pensar... Aquelas eu tenho que olhar... Nossa, se eu fosse para um lado comédia romântica, eu indicaria A Megera Indomada, da Nath, que também é um livro que toda oportunidade que eu tenho, da Nath Santos, toda oportunidade que eu tenho, eu falo desse livro, que eu adorei esse livro, eu adorei muito esse livro. Ele tem uma pegada que eu adoro, que é a mulher no poder e o menino que é mais... Ele que é o empregado dela, ele que é funcionário da empresa dela. Eu amei esse livro. Toda oportunidade que eu tenho, eu também indico esse livro. Então, se eu pudesse indicar... Não só um, mas como 3. Eu indicaria esses 3, que são livros muito queridos por mim. E se eu puder indicar um outro lado meu de leitora, que é a leitora romance de época, eu indicaria Pecados de Inverno, da Lisa Kleypas, que é a minha autora favorita de romance de época. Tudo que ela escreve, basicamente, eu leio. E eu já reli esse livro. Eu li ele uma vez, eu li ele 2 vezes. E depois eu reli ele em inglês.
Eu amo esse livro, ele é simplesmente incrível, ele é muito gostoso, é um romance de época, eu amo romance de época, inclusive estou lendo agora um romance de época, então você pediu um, eu te entreguei 4, que é pra finalizar aí o ano, pra todo mundo colocar na lista de leituras e ler 4 livros até o final do ano, que daí é isso, pra todos os gostos. Não, eu anotei ele. Eu anotei ele. Tem o nome certo, não é. O nome certo não é. Mas eu anotei aqui, depois Mas eu anotei. Depois não sei. não sei. Amiga, quando você for bem contada, já estava ser amiga, Sim, porque esse livro surgiu porque eu queria escrever essa trope, esse enredo. Os melhores amigos, eu queria escrever isso. Eles só estão juntos porque a melhor amiga dela e o melhor amigo dele estão casados, então eles estão sempre juntos, porque daí eles fazem programas, e eu queria escrever esse enredo desses dois que ficam juntos. A princípio, eu tinha esse enredo foi pensado como um New Adult, mas até nos agradecimentos eu falo que eu não me sinto muito ainda de volta no New Adult, então eu mudei ele para um romance de um jogador de futebol americano profissional, mas a ideia era que esses dois melhores amigos tivessem começado a ficar e eles tivessem ali uma relação, mas rapidamente também acabassem ficando juntos. Obviamente a gente não tem isso, eles acabam virando ali amigos faz quase, acho que mais ou menos 8 a 9 anos que eles estão ali naquela convivência, quando surge a questão do namoro falso. Mas a ideia surgiu porque eu queria muito escrever Os amigos, era os pares, não era necessariamente tipo... eu não sei, a ideia surgiu e foi num filme muito nada a ver que eu assisti, que é Sweethearts, que é um livro é um filme... é um filme que tem, eu acho que na Prime Video. Cara, é com uma menina, eu acho que é com a menina que fez o filme agora da Colleen Hoover. Esqueci o nome dela, acho que é com a McKenna. Não, é com a que era... Serpa. Aquela menina que fez Sabrina, sabe? Uhum. O Mundo Sombrio de Sabrina, é com aquela atriz. É um filme que não tem nada a ver. Se tu assistir o filme, tu vai falar, gente, mas por que ela teve ideia a partir disso? Mas eu assisti aquele filme, e eu saí daquele filme, e eu falei, nossa, queria muito escrever um livro em que eles são os melhores amigos e eles vão ficar juntos. Do nada. E daí... Gente, sinceramente, eu falo que minhas ideias elas vêm de uma forma meio maluca, e daí essa história só surgiu por causa disso. Era o que eu sabia dessa história. Eles não tinham nome, ela nem tinha, eu só sabia que ela ia ser nerd, ele ia ser jogador, ela não tinha profissão, eles não tinham nome, eles não tinham nada, eles só tinham isso de que eles eram os melhores amigos. Ok, tudo bem. A capa ficou Eu adorei aquela capa também. Eu fiquei com muito medo, porque eu fiquei com muito receio de lançar a capa ilustrada depois de tantas capas com pessoas, né? Mas, nossa, quando a Juliana me mandou a ilustração, eu falei, não tem como, não vai dar, vai ter que ser essa. Se você hoje, gata, onde você tiver, por ilustração, o que você priorizaria? Nossa, é em questão técnica ou em questão visual? Em questão de tudo? Eu acho que sim, porque quem está começando, hoje, vence pelos olhos de quem já estava no campo. Às vezes a pessoa não tem aquela tudo. Na revista, a gente sabe, custa, ilustração. E aí a gente pega, tá bombando, tem coloca você numa situação, talvez nem ter que escolher você com a sua bagagem, numa situação assim.
Eu acho que uma coisa que muitas pessoas vão muito para um lado, que é o lado visual, mas eu acho que eu falaria, invista em uma revisão que vale a pena. Invista em uma boa revisão, porque pode ser que o seu livro e já cair em coisas assim. Às vezes o seu livro tem uma ilustração linda, mas a hora que a pessoa entra no seu livro, ele é um texto que não me encanta como a ilustração meio que me prometeu, a ilustração me prometeu, né? Ela me encantou. Daí eu vou para aquele texto achando que ele vai me encantar também. Então eu acho que uma coisa que eu recomendaria, antes de qualquer coisa, uma boa revisão. Uma boa revisão, se dedicar a isso também. Então, eu acho que, sei lá, ter a segurança ali de não, às vezes, publicar correndo, para talvez cuidar do texto, para talvez dar uma segunda olhada naquele capítulo que você está insegura, porque eu acho que muitas coisas podem ser uma porta de entrada, mas eu acho que se eu lançar um livro na Amazon sem nada, sem capa, sem ilustração, existem leitoras que vão ler porque elas gostam do que eu entrego no meu texto, nas minhas histórias. Então, e fidelizar as pessoas no seu texto é muito importante, porque é aquela coisa, eu acho que é aquela brincadeira da frase de eu leria até a sua lista de compras, é essa fidelidade que você tem no seu texto. Então, antes de qualquer coisa, invista numa boa revisão, e depois no básico, que é uma boa capa. E daí, se sobrou dinheiro, se sobrou, daí você faz uma ilustração. Não precisa fazer 50, faz uma. Daí, se continuar sobrando dinheiro depois de você fazer uma revisão, fazer uma boa capa e fazer uma ilustração, daí você contrata uma publi. Então, porque eu acho que... não tenho dinheiro, parei na uma ilustração. Então, daí você, às vezes, isso vai te ajudar você mesma a vender seu livro sozinha. E daí você usa e abusa dessa ilustração, faz ela virar a marca do seu livro. Com o seu texto que tá bom, você vai conseguir vender ele, porque, né, você vai arrumar... Você vai pegar uns trechos legais, você vai conseguir fazer a galera ficar instigada, que a sua história é boa. Daí a galera vai pra Amazon, a sua capa é boa. E daí você vai indo. E daí eu tive dinheiro, às vezes, pra investir em uma publicidade. Daí você vai de pouquinho em pouquinho. Uma coisa que eu falo que foi um dos últimos pontos que eu fiz. Hoje em dia eu sou muito grata, adoro trabalhar com a Isa. Trabalho com a Isa. Eu falo que ela é a funcionária mais antiga do Gabiverso hoje em dia. Que é a minha designer, a gente trabalha junto desde 2023. Importantíssima, mas foi uma das últimas coisas que eu contratei pra mim, né, dentro da grande empresa do Gabiverso, foi designer, e isso foi final de 2022 que eu contratei uma designer, até então eu fazia. Um vídeo bonito atrai muito, mas às vezes... Eu acho que às vezes pode ser uma coisa que vem com um investimento que retorna do livro, sabe? Acho que às vezes compensa mais você pagar, sei lá, os R$34 do Canva Pro. Eu acho que é R$34 do Canva Pro, você fica ali, faz as suas coisinhas. É ruim, não vai ficar perfeito, mas o meu feed antigamente, se você tiver paciência de consumir os mais de 400 posts que tem no meu perfil, você vai chegar num feed que fui eu que fiz. Tenebroso, graças a Deus, hoje eu tenho condição de conseguir pagar a Isa, mas eu acho que eu seguiria um pouco nessa ordem, sabe? Primeiro, o seu texto tem que ser a sua porta de entrada, tem que ser aquilo que faz o seu leitor chegar no final do seu livro. Uma capa, porque a Amazon te indica, então você precisa chamar a atenção dentro das listas que a Amazon te indica. Uma ilustração, porque hoje em dia está em alta, e às vezes isso vai te ajudar também a divulgar seu livro, e daí você vai indo, caminhando de pouco em pouco. Eu fui caminhando muito de pouco em pouco, eu acho que eu fiz essa ordem, inclusive, agora eu fiquei pensando... Mentira, gente, vou ter que assumir uma coisa aqui, que eu não sabia muito bem como que era essa coisa de revisão. E daí eu falei, mas é uma coisa que hoje eu
penso que se eu pudesse dar essa dica, parece uma dica tão boba, mas eu não sabia. Eu revisei meu livro por conta e lancei ele na Amazon rapidamente, depois contratei uma revisora quando eu descobri que isso era parte do processo. E, enfim, fui atrás, revisei o livro, mas eu segui nessa ordem. Eu fiz uma capa muito bonita, fiz uma ilustração para o livro, não para o meu primeiro, foi só para a partir do segundo livro que eu fiz ilustração. Contratei publicidade, mas, por exemplo, eu fiz uma capa legal e a minha capa chamou a atenção do primeiro livro, que fez com que eu angariasse muitos leitores na época que a gente ainda colocava muito livro gratuito na Amazon. Eu tive muitos downloads gratuitos, eu fez com que eu elencasse um público gigantesco pré-lançamento do segundo livro. Então, eu acho que você vai assim. E claro, eu também sempre falo que eu fui investindo à medida que eu fui recebendo. Por isso que eu falo, às vezes, tem que ter um pouco de calma, porque tem gente que talvez comece com uma grana muito bom, mas se você não começa com a grana, vai de pouquinho em pouquinho. Eu recebi tanto, a gente só recebe de 2 em 2 meses, isso é meio ruim, mas... eu recebi meu primeiro salário da Amazon, o que eu posso fazer com isso? Eu vou investir em alguma coisa, vou investir numa publi, vou fazer alguma coisa aqui. E às vezes uma hora você chega lá, eu falo... Fui indo, uma hora eu cheguei lá, nem vi que eu fui chegando lá, e hoje em dia eu cheguei lá. Então, acho que eu daria esse conselho de ordem, assim, apesar de, igual eu falei, eu ter feito errado, mas foi uma coisa tadinha. Eu queria ter recebido esse conselho, porque daí eu teria descoberto isso. Pra você ver o quão cru eu entrei na Amazon. Eu entrei na Amazon que eu não sabia que a gente conseguia fazer revisão assim. Achei que só era uma coisa de editora. Mas justamente essas pessoas verem algumas pessoas, a Gabi, entendeu? Né? E o intuito é que todo mundo tem um início. Porque acho que a gente vive naquilo, sabe? E eu falo que às vezes a galera acha que tem uma fórmula. Eu falo, nossa, gente, se tiver, por que ninguém me contou? Por que eu precisei de tanto tempo? Eu queria que alguém tivesse me contado dessa fórmula. Se é fácil, sabe? Se existe essa fórmula mágica, queria tanto que alguém tivesse me contado lá no começo, porque ia ser tão legal. Não é isso, eu acho que é importante as pessoas, as autoras iniciantes, admitirem a sua evolução, do seu primeiro livro para a evolução da escrita, né? Evolução da investimentos, assim, independente da ordem que você fez lá atrás, você falou sobre, que se refere a bookstars, se você tivesse que escolher. Olha, eu acho que hoje, com um orçamento reduzido, eu acho que publicidades de influencers têm uma chance de talvez você estourar. Às vezes, uma publi consegue pegar 30, 40k, não é regra, às vezes não consegue, mas talvez, se você tiver um orçamento mais fechado ali, eu acho que essa é uma aposta, talvez, que você consiga um pouco mais do que o tráfego. Hoje em dia o tráfego tá bem disputado, digamos assim. Eu acho que é até uma boa palavra, porque o tráfego ele é feito por leilão, né? Não só no meio literário, o tráfego pago de forma geral, ele é feito por leilão, e o lance do leilão hoje no tráfego está muito alto. Então, às vezes, é uma competitividade muito grande para o seu anúncio aparecer para alguém. Então, eu acho que se você tiver um orçamento mais baixo, é melhor você dar essa apostada em alguma publicidade do que, às vezes, investir esse valor no tráfego e talvez não ter retorno. Mas, como qualquer investimento, esteja sempre pronto para que talvez não vai dar retorno. Muito frustrante, muito triste, mas eu acho que qualquer investimento, tanto com publicidade quanto tráfego,
tanto as influencers, eu acho que também você tem que estar meio que preparado que talvez vai ser uma aposta que você vai sair perdendo, mas pode ser que você saia ganhando muito. Pode ser que você faça uma publicidade, igual eu falei, que uma influencer consiga um vídeo seu logo de arrancada de 30k, 60k, e isso vai te levar, às vezes, a ter números muito legais, vai levar muita gente a te conhecer, te seguir, mas pode ser que ela te entregue um vídeo de, sei lá, 10% disso, de 3, 6 mil visualizações, então varia muito até porque o engajamento a gente não controla, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, assim como o tráfego, mas eu acho que dos dois eu aconselharia a publicidade primeiro, até por ser uma coisa que às vezes é muito nichada, né? Tipo, muito rápido você se nichou ali na publicidade, porque as seguidoras daquela pessoa, da influencer, estão atrás de livro. Às vezes o seu tráfego, se você às vezes vai sem muito estudo, nossa, às vezes você vai investir para a galera que está procurando coisas do setor imobiliário, sabe? Às vezes pode ser que você acabe indo para um outro lugar e acabe sendo um investimento muito perdido ali. Oi? Foi difícil? Não foi, né? Foi difícil? Não foi, né? Não, foi legal. Gabi, para encerrar, você queira perguntar para mim? Nossa, não estava preparado para isso. Deixa essa surpresa pro final. Não, acho que foi divertido para você. Foi muito instrutivo. Eu ia falar, eu sempre costumo conversar, eu acho que essa é a terceira ou quarta entrevista que eu participo esse ano, eu falo muito, eu sempre tenho que deixar, eu sempre esqueço de deixar isso claro, eu falo muito, a gente faz 1h40 aqui, e eu devo ter falado um horror, falo, mas que bom que você gostou, que bom que foi proveitoso. Eu sempre fico muito feliz, eu sempre gosto de topar, às vezes igual aconteceu, às vezes esqueço um pouco, daí eu tenho que lembrar, daí porque às vezes eu não anoto, mas acho que, igual você falou recém, acho que é muito legal também dar às pessoas a oportunidade de verem um outro lado que talvez elas não conheçam, pra talvez isso ser um afago para elas também, tipo... nem tudo já foi como é agora pra ela. Então, vamos indo com calma, vamos aproveitando, né? E eu acho que tem aquilo também. Que todo mundo tem um início, que a gente olhava para o programa do vizinho, porque né? Então, assim, Sim. Eu acho que eu criei o Pod, a gente é essa, porque as pessoas dizem que por trás da dona existe alguém que também tem ansiedade, fica nervosa nas vésperas, que muitas vezes talvez se julgar que foi feito, mais desrespeitoso. Aqui, botando a nossa cara, a gente já sabe que a gente vai muito agradáveis. Sim. Mas a gente também sabe, mas existe um ponto, ela é uma crítica, né? Que ela vem para te destruir, né? E aí, as pessoas hoje, elas perderam um pouco assim, olha, não sei o que você ouviu, você chamar ele queria um livro para mim, inclusive, né? Mas as pessoas podem ter falado, eu não gostei. Tem sentido, porque ela acabou sendo. Tá tudo certo, gente. É tudo certo, ela também é saindo de um tratamento, ela tem um advogado, entendeu? Sim. Mas se a gente for parar para analisar, nem sempre a gente está em que vai encontrar o amor da vida da gente saindo. E eu acho que as pessoas, elas procura livros para fugir da realidade. Isso imita a arte. E a arte imita a arte. Isso, a não ser quando a gente vai lá para Aí lá a gente
Lá a gente sai fora. Lá é fora da curva, mas lá é fora da curva, E aí a gente vem aqui pro de gay, pra tal. A vida real. E as pessoas falam, porque hoje eu tenho. E ele tem 43. Gente, quando eu conheci ele, 30. As pessoas não. Hoje, quando eu falo, elas não acham um absurdo. Isso. Mas Sim. no passado, onde eu tinha E até às vezes você escutar das pessoas, ou ler um comentário de uma pessoa falando, não, isso aqui nunca aconteceria, e você pensando, gente, mas então, aconteceu aqui comigo, viu? Então, e aí elas precisam ver até para maneirar nas cobranças. Você já fez? Você está escrevendo? Para elas saberem. Vocês têm essa também. Você também tem a ter depressão, a ter tudo. Vocês são gente como a gente. A diferença de vocês é diferente do que a gente come. Por trás dos livros, vocês têm as coisas. Sim, eu acho que até foi uma coisa que esse ano eu tentei voltar a uma pegada. Eu acho que eu me afastei um pouco enfim, estar muito mais próxima com o meu público, e eu senti muito isso nesse lado de, parece que em alguns períodos a galera dá uma esquecida de que você também é um ser humano. Assim como também eu tive que contornar muito, eu sempre gostei muito de fazer diário de escrita e tudo mais, e eu precisei dar uma contornada porque eu comecei a sentir que a galera estava se comparando muito comigo. E eu trabalho somente com escrita, então eu acordo, vou pra minha academia às 5 horas da manhã, que ninguém entende por que eu faço isso comigo, mas vou lá às 5 horas da manhã, tô na minha academia, volto 8 horas, sento pra trabalhar, trabalho até às vezes às 6, 7 horas da noite, só com isso. Tipo assim, claro, tem outras questões, não é só sentar e escrever dentro de um Word, de um Docs, mas eu não tenho um CLT, eu não preciso sair de casa, eu inclusive não tenho filhos, eu não tenho uma boca para dar de alimentar, eu tenho só a minha boca para dar de alimentar. Então, tive que manejar um pouco dessa questão de falar pro pessoal também, gente, ó, essa é a minha rotina. Eu gosto muito de compartilhar com vocês, mas essa rotina funciona pra mim, essa é a minha rotina. Não se comparem, cada um tem o seu ritmo. Eu já tive rotinas malucas que me levaram a ficar adoecida. Eu já tive rotinas malucas que fizeram com que eu não tivesse imunidade nenhuma. Eu já tive rotinas malucas que me fizeram ter costas travadas com 21 anos. Então, eu precisei remanejar isso, e ao mesmo tempo em que eu me afastei um pouco, porque eu fiquei com esse certo receio, porque eu comecei a ver que as pessoas estavam se comparando, então eu me recolhi um pouco, mas eu também senti que ao me recolher um pouco, o pessoal parou de me ver como um igual, né? Tipo, eu tô desse lado daqui e você tá desse lado daí, e você é tão humana quanto eu. Somos duas pessoas que são humanas, que têm sentimento, que têm uma vida, que têm N coisas, Então eu senti, e eu fui tentando voltar um pouco esse ano a conciliar essas questões para ser vista novamente desse lado mais humano, desse lado que tudo bem, às vezes eu escrevo muito, às vezes eu não dou conta, às vezes eu tenho um pouco de bloqueio, às vezes eu não tenho vontade de escrever, às vezes eu quero passar um mês viajando, às vezes eu quero, até me tocou alguns comentários que eu recebi, desde o ano passado eu e a minha irmã, a gente criou uma tradição de viajar juntas, e esse ano, durante a minha viagem, eu recebi algumas mensagens um pouco, não sei, um pouco que às vezes a gente quer interpretar no hahaha, um pouco que se eu interpretasse talvez com outro olhar, poderia ser uma cobrança muito pesada para um momento que eu estava ali vivendo com a minha irmã, fazendo uma viagem de férias, depois de já ter lançado em 6 meses 2 livros, e eu comecei a sentir, falei, poxa, nossa, eu acho que o meu público está me vendo um pouco como ser humano, acho que todo mundo tem férias, por que eu não posso? Por que eu tenho que lançar desse tanto? Eu sei que eu produzo entretenimento, eu sei que vocês querem uma folga, eu sei que é divertido, mas
assim como vocês leem para sair do trabalho, às vezes eu preciso sair do trabalho, sair do trabalho e sair do trabalho. Então, eu acho que eu fui tentando olhar por esse lado, porque eu sinto que às vezes a gente é realmente esquecida um pouco nesse lugar de ser gente e não ser máquina. Então, quando eu quero basicamente as pessoas enxergam assim, vocês estão sujeitas a ficar doente, que precisam de até porque vamos combinar, gente, elas querem né? Vamos ver outras paisagens, ver outros regiões em outros países, porque a gente precisa disso. E você tocou num ponto incrível, as pessoas se comparando. Você falou, você não tem filho, você não tem filho. É diferente a gente pegar, que nem eu tenho. Eu não tenho a CLT. Não nasci para trabalhar, né? E aí. Mas assim, eu sou da área da saúde. O que eu fazia, eu não quis. Eu sou farmacêutica de função, mas eu sou farmacêutica de tudo, mas eu não quero ter pânico, pensar, sabe? E aí as pessoas querem contam a história que a gente conta, a nossa história, quanto. Porque livros numa semana. Não. Você faz isso com você? Gente, a gente faz isso, mas a gente também tem dois. Marido, a gente tem casa, a gente tem. Tem alguém que. Eu leio 10. Eu não tenho filho, não é casado. É completamente diferente. Eles esquecem que a gente nunca quer comparar. Quanto mais compara, mais fica. E digo mais ainda, você nunca é a mesma pessoa. Atualmente eu tô numa rotina muito frenética de leitura, que eu não sei porque, não sei da onde que eu tô dando conta. Eu sempre dei conta de ler ali, às vezes em meses mais folgados, 5 a 6 livros. A minha média nos últimos 3 meses foi 8 livros. Li 8 livros desde setembro, eu li 8 livros. Setembro eu li 7, em outubro eu li... Não, setembro eu li 8, em outubro eu li 7, em novembro eu li 8, e esse mês eu já finalizei já tô em 20 e poucos % do segundo, mas se você perguntar pra mim, pra Gabriela, de fevereiro, ela não tava lendo desse tanto. Eu já dei conta de conciliar escrita, estágio e faculdade, e escrever no mesmo tanto que eu escrevo hoje em dia. A que custo? Eu sei a que custo, mas eram outros momentos, eram outras, sei lá, era outra psicologia, era outra mentalidade. Então, e assim como, sei lá, é um momento diferente. Às vezes no momento de agora eu tô muito mais leitora, às vezes eu tô conseguindo fluir nas minhas leituras, às vezes eu tô num momento mais mentalmente relaxado, então eu consigo focar naquele lazer ali, diferente do que às vezes, sei lá, eu tava lá em fevereiro e eu não conseguia ler tanto. Então é muito isso, eu acho que a galera esquece muito de, por exemplo, eu leio muito na hora que eu tô comendo. Eu acho que enquanto você tá comendo, provavelmente ou você deve fazer uma refeição com a sua família. Eu almoço sozinha, então primeiro que você às vezes não consegue ler ali, porque você tá batendo um papo com seu marido, perguntando pras crianças alguma coisa, às vezes falando, fulano, come direito, pega o garfo, como foi seu dia. Então, nesse sentido, só a nossa vida de leitura ali, você não consegue ler no período que eu consigo ler. Então, são coisas muito diferentes, mas eu acho que a galera esquece de ver o todo, né? Vê muito ali, quantos livros você leu esse ano? E não, sei lá, como é a sua rotina? Como, né, você dá conta de ler isso por causa de tal coisa? Ou porque o seu ritmo é mais rápido, porque você consegue ler mais rápido? Também tem isso. Tem gente que lê mais devagar. E tá tudo bem também, cada um tem o seu funcionamento de cérebro, graças a Deus. Isso nos faz muito únicos, né? Eu acho que é isso que nos faz. Né? A gente,
a nossa identidade, é único, ninguém tem o igual. Nós somos extraordinários, somos únicos. E eu acho que a importância é essa conscientização. Tem horas que você não vai querer ler, mas vai ter momentos em que você recolher tem esse espaço, né? Que não fica frenético que eles ficam. Então, acho que é bom que quem tem experiência, mais novos, aproveite o processo. Foi basicamente isso. É responsável. Não se compare com quem já está começando. Muita autora iniciante, nada. Lançou e foi em 22 mil 25 mil livros por. Tem muita autora. Você ficar num top. Para quem tem o primeiro livro, isso é uma vitória, ao meu ver. Mas eu também entendo certa frustração para elas, muitas vezes elas não têm referências extraordinários. Então, a gente faz esse crescimento de pouquinho até elas chegarem no patamar de top 40. Sim, né? Porque as pessoas conseguem entrar no top, é considerado best-seller. Fluxo de leitores, né? Tem, não precisa você ser top 1 para você ser best-seller. Precisa de quantos mil livros é lançado, quantas autoras você vê. E eu vejo assim que esse ano mesmo, eu vi que tem muita autora nova. Muita gente nova começando. Elas vão disputar no mesmo mercado. 6 anos, 7 anos, 10 anos. Mas aí elas têm a então pegar o primeiro livro, o último agora não está nada, é quase uma injustiça, não é verdade? Sim. Se eu colocar os números um do outro junto, coitado, eu tenho livro, por exemplo, Advogando por Amor, passou já em número de páginas lidas quase todos os meus livros, então é injusto colocar, imagina, é um livro desse ano, se eu colocar esse de agora, às vezes o que ele fez tem 8 dias, né, hoje deu 8 dias de lançamento, que eu lancei na semana passada, às vezes o que ele fez nesse período é algo que provavelmente esse já é o lançamento de algum livro mais antigo, o tempo de casa de um livro mais antigo. Então, é bem isso, é muito injusto comparar. Até eu acho divertido, eu acho engraçado, mas é injusto. Então, igual você tá falando, tipo, cara, pegar um top 800, eu tenho livro que tá no top 4.000. Tem livro que deve estar em mais do que isso. Então, é muito livro que tem na Amazon. E seu livro teve ali um alcance a ponto dele ficar entre menos de 1.000 livros, entendeu? Entre os primeiros 1.000 livros da Amazon. É muita coisa. Eu acho que a gente sim, as pessoas valorizarem. É óbvio que todo mundo quer entrar no top 100. Né? Depois que você entrar no top 100, você vai virar top 100. Mas a caminhada o conselho seria curta. Sim. E aproveite. Bem isso. Acho que aproveite todos os caminhos, aproveite o lançamento pequeno, aproveite o lançamento grande, aproveite. Antes de você lançar, você não tinha uma leitora, agora você tem duas. Duas é muito. Duas é 2 vezes a mais que você tinha antes. Você já pensou nisso? Eu até, às vezes, falo disso quando a gente vai fazer sessão. Eu falo, gente, mas mas a minha sessão não vai ter 60, 100 pessoas. Caraca, mas tem uma pessoa que se dispôs a estar ali pra você. É muito legal, é muito maluco. Eu acho Bienal um lugar muito maluco. Pensar, minha mãe
Quando a minha mãe não foi no meu primeiro ano, que foi 2022, minha mãe foi comigo no segundo ano. E a minha mãe fala que é uma experiência que ela gostaria muito que meu pai e a minha irmã passassem, porque às vezes a gente. Eu falo muito, eu com as pessoas, então enquanto ninguém tá fazendo cara de ai, a gente tá conhecendo. Mas eu acho que você é muito bom, porque eu mesmo foi o primeiro, né, a livro, foi o primeiro, né, e comecei a não terminei ainda. E tenho o advogado prós e contras e sobre juramento agora nas férias. Mas assim, conhecer a Gabi, porque a família, isso tudo pra mim é muito importante. Eu sei que não sou ainda. Mas eu vou poder falar, gente, eu não tava lá, A Gabi foi antes. A gente vai lá no foto, São os passinhos, ó. São os passinhos. E ser grata por isso. Então, assim, essas 3 horas que a gente está de live, não vou falar horas que a gente está de live, com tempo, porque é uma coisa mais. Gente, eu não podia estar escrevendo tudo. Gente, eu não podia estar escrevendo mais história de Natal, né? Tava na agenda 10 anos, ela disponibilizou o tempo dela. Isso é um presente. Muito grata mesmo de verdade. Muito grata mesmo de ter topado. Claro que vai subir, mas de qualquer forma foi meu presente. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração. Comigo. Eu que agradeço, eu adoro esses convites. Eu falo que às vezes eu sou meio bagunçada, então às vezes eu esqueço, apesar de adorar um planner, às vezes eu esqueço de anotar, e daí eu tinha deixado essa mensagem, falei, não, eu só vou responder ela pra eu anotar, por esse espaço, por essa conversa. Foi muito proveitosa, eu achei muito divertido, eu adoro falar sobre escrita, eu adoro, às vezes, poder tentar aconselhar um pouco, nesse sentido de calma, respira fundo. Então, enfim, fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz que você gostou e que tenha escolhido justamente essa conversa como o episódio do seu aniversário, que é daqui a alguns dias ainda, mas fico muito grata por esta honra. Vamos tirar uma foto? Vamos guardar? Vamos. Se ajeita. Oh, Senhor, socorro. Gabi, muito obrigada. E vou ler os sucessivos conversa. Agora vai ter que comentar. Agora tem muita leitura também. Eu ia falar, gente, eu não sei falar daí eu falo 4, eu não sei falar pouco, eu falo 2 horas. Gabi, de verdade. Muito obrigada mesmo. Tá bom? E a gente até a próxima. Até a próxima. Final, estaremos lá. Tchau. Ai, amém. Amém, estaremos. Combinado, então. Um beijo, gente. Com Deus. Até a próxima.